Pessoal, boa noite. Vou falar aqui de cima que eu acho que fica melhor. Eu costumo caminhar, então acho que fica melhor. Então tá. Bom, agradecer o convite da Gabriela, do colégio, da Associação de Pais, E só pegar o brinquedinho aqui. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Estes assuntos. Até me empolguei, Tô com medo de não conseguir terminar, porque tem muito slide, tá? Eu me empolguei não porque isso é divertido, tá? Mas porque isso aqui é muito importante. E além de estar aqui como profissional, eu sou pai. Então, os meus medos não são só os medos de um profissional, são medos de um pai, de uma realidade que está passando batida no momento. E isso é assustador, tá? Então, como evitar vai ser mostrando a realidade no consultório, porque o que eu vejo, eu vejo o horror, eu vejo o pior. Quando não dá problema, não chega em mim, só chega o problema, tá? Então vamos lá, começar. Bom, então a adolescência é um período complicado, eu não vou me estender muito nisso porque eu não tenho tanto tempo, tá? Mas assim, é um período complicado. Quem tem filho adolescente aí levanta a mão. Quem tem mais de um adolescente? Tá. Então você sabe a aventura que é, Diversão pura, Então vamos lá. O que acontece? A confusão que a gente vive dentro da cabeça dessa transição de vida, seja na questão física, hormonal, sexual e a vida que a gente está vivendo, a sociedade, a vida contemporânea. E isso é uma complicação hoje em dia, porque é algo assim que é praticamente impossível de dar certo, tá? Então é um período até que biologicamente a gente é muito vulnerável, porque o que acontece? Começa a ampliar a autonomia e com isso aumentam os riscos, Então a gente vai poder ter mais liberdade para sair, para tomar decisões, e o que acontece é que não é um período bom para a gente tomar decisões. Por quê? Porque o cérebro não está bom ainda. Ele não está pronto. Essa parte aqui da frente, cadê a luzinha? Essa parte aqui da frente que comanda as nossas decisões, assim, no sentido do impulso, de tomar uma decisão mais bem esclarecida, avaliar bem, ela não está pronta. Então a gente é um incapaz nesse sentido, Eu até tinha uma preocupação se ia ter adolescentes, depois a Gabriela me sinalizou que não, porque aí eu tenho que ajustar, porque aí qualquer coisa que eu falo aqui eles me odeiam, Então, o que acontece? Esse processo de mielinização é o que faz o bebezinho que anda todo erradinho começar a caminhar melhor, correr, porque o sinal nervoso vai passando melhor pelos neurônios. Então, esse final do desenvolvimento do cerebral, ele vai assim, dos 18, 19, 20, 21 anos. Então, por mais que já esteja maior, está grande, ainda não está bom o cérebro para tomar decisões. E esse é o pior período para se envolver com drogas. Porque faz muita diferença para mim eu tratar um cérebro que começou a usar droga com 15 do que começou a usar droga com 26. É totalmente diferente. Uma coisa é um cérebro que foi desenvolvido, concluiu o desenvolvimento de uma forma adoecida, e um cérebro que se desenvolveu legal, e aí veio o problema. É totalmente diferente, tá? O que acontece é como um processo dos telefones, a evolução que teve. Então, a mielinização, ela promove que as decisões, elas ocorram de uma forma melhor. Só que, como isso ainda está acontecendo, é como o adolescente, ele tem um carro, só que ele não sabe dirigir esse carro. Aí vai bater, ele vai raspar na parede, vai fazer bobagem. Esse é o mais recente levantamento no Brasil. Tá, olha o que a gente está vivendo. Apesar de que o consumo de cigarro diminuiu, tá? Cigarro eletrônico está aumentando, que nem foguete, tá? Até estava falando com a Gabriela, Tem situações que está acontecendo em todas as escolas, Os flagrantes de estarem fumando cigarro eletrônico nos banheiros. Isso está sendo generalizado. E, como vocês podem ver, está aumentando o consumo de álcool, está aumentando o consumo de drogas. E
Um dado alarmante e que está relacionado também com uma questão que a gente comprova por outros estudos até relacionados com rede social, internet, é as meninas. Alguma coisa a gente está falhando muito com as meninas, no sentido de não entendê-las, de acolhê-las e o mundo de adoecê-las. Então nós temos dois problemas, a gente não está conseguindo ajudar e o mundo está atacando mais elas, porque vocês vão ver que a maioria dos dados de consumo são piores nas meninas. E depressão é pior em menina, ansiedade é pior, é mais prevalente em menina, até o início ali da puberdade, das meninas terem a menstruação, é igual, depressão. Menino e menina, casos iguais. Quando a menina menstrua, já dobra. E fora todos esses outros fatores que estão influenciando para mais casos, mais adoecimento em meninas. O que a gente... Bom, tudo isso aqui que a gente já sabe, né? Todos os problemas que o cigarro gera, de problemas clínicos, de outras doenças pulmonares, fumo passivo, problema em gestação, tudo isso é uma realidade que a gente já sabe. E isso é um dado muito importante. O tabagismo é a principal causa que a gente pode evitar de morrer. Então, é uma escolha, né, ir por este caminho de fumar. Não é uma escolha inteligente. O que foi feito agora, né, é que o cigarro eletrônico ele é uma armadilha. Ele é uma armadilha porque ele passa uma ideia diferente de que não é nocivo. Deixa eu ver uma coisa. Tá. E isso aqui a gente já está vendo, tá? Estava até conversando, agora não sei se foi a Fernanda ou a Paula, a Gabriela me falando assim de casos de doenças pulmonares, né? Eu vi que está uma colega aqui, a doutora Fabiane Renner, né, que talvez já esteja vendo algum caso de problemas pulmonares em adolescentes. Isso é uma realidade, algo que não deveria acontecer tão precocemente na vida e já está acontecendo com o cigarro eletrônico. Tá? Uma coisa boa, o Brasil foi um dos primeiros países a se manifestar contra o cigarro eletrônico no sentido de estabelecer uma proibição. Claro que a gente sabe que não quer dizer muito, porque é só entrar em qualquer lojinha aí, Xing Ling, coisa paraguaia, essas coisas assim, que a gente vê venda de cigarro eletrônico, por tudo, né? Então, isso é um perigo. E tem mais armadilhas, tá, pessoal? Porque por pior que possa ser o que eu vou dizer para vocês, o cigarro é mais confiável. Porque tem inúmeras marcas de cigarro eletrônico que não tem uma fiscalização adequada e os estudos mostram que varia muito a carga, a quantidade de nicotina. Então, por exemplo, tem cigarros eletrônicos que a carga é o equivalente a 50 cigarros numa carguinha, que é algo que pode ser fumado assim, enfim, é sob demanda. Então eu tenho um paciente um adolescente que a gente está tratando e que ele fuma 3 cargas por dia. Então, se eu pensar que são 50, ele está fumando 150 cigarros por dia. Vamos fazer, uma carteira de cigarro tem 20, então ele está fumando quase 8 maços de cigarro por dia. Um fumante absurdamente, assim, de uma carga muito alta, fuma 3 maços por dia, que dá 60 cigarros. Então, isso é um problema. E o que eles dizem, os estudos já têm nos mostrado, que a entrega de nicotina não se verifica como ela é falada. Varia conforme tragada, conforme produto, conforme o funcionamento do aparelhinho. Então, isso não é confiável, tá? E também não está regulado. Então, a gente não sabe, não tem padrão de qualidade. O que está acontecendo é isso, ó. É como se fosse rato de laboratório. Se passou uma ideia, eu até entendo, pelo lado comercial das empresas, a ideia foi escapar da questão pulmonar, né? E uma outra via. O problema é que isso está gerando outros problemas, novos problemas que a gente não via. E tem uma armadilha maior ainda, que é perverso, porque eles são bonitinhos, eles são coloridos, eles têm sabor, é descolado, é uma paradinha bonitinha assim e tal. Então, isso é nocivo para os jovens, porque atrai. E como eu falei para vocês, o cérebro não está pronto, não está bom, no impulso, vai ali, usa. É extremamente viciante, mais do que o cigarro, pronto, está amarrado. Bom, os Estados Unidos já têm
mais elementos que nós já declarando que é uma epidemia, tá? Então, e já antecipando que vai passar o cigarro logo, logo, na quantidade de pessoas, de fumantes que estão consumindo cigarro eletrônico. E isso aqui é o que não aparece, isso é o que a Globo não mostra, ó. Que o risco dele é pior, é 2 vezes, já tem trabalhos mostrando que é 2 vezes pior do que o cigarro convencional. Isso não se comenta, se fala, não, é seguro, é tranquilo. E claro, né, um parênteses, a gente vive numa cidade que vive disso, né? Eu tenho amigos, muitos amigos, né, que fumam cigarro eletrônico. Então, não é só os adolescentes, né? Isso não está só nessa população, né? E, por exemplo, isso aqui, não sei se vocês já ouviram falar, também, até assim, quando às vezes a gente está num restaurante, numa janta, aí tem um amigo ali com aquele brinquedo ali, né? E não, é tranquilo, é seguro, tem fumo passivo como cigarro, é a mesma coisa. Então, também é uma agressão, só que não tem legislação. Então, a pessoa não está constrangida, né, como hoje em dia, ninguém vai entrar aqui e fumar um cigarro. Agora, um cigarro eletrônico, a pessoa não se constrange e fica, porque ela não está fazendo nada de errado. Mas é fumo passivo igual, risco de câncer igual. E isso aqui não existia, ó, pessoal. EVALI, tá? Isso aqui é uma lesão pulmonar do cigarro eletrônico. Então, assim, criou uma doença nova, uma doença que não existia. E principalmente em jovens, né? E até o momento não tem tratamento. Então, isso é que a gente está vendo, tá? A gente está vendo doenças de velhos em jovens, né? Tratar tabagismo, esse paciente que eu falei para vocês tem 15 anos de idade, eu estou tratando tabagismo nele, que não é comum, é totalmente incomum. E, por exemplo, eu nunca internei um paciente para desintoxicar do cigarro convencional. Nunca, até hoje nunca foi necessário, porque a gente acaba conseguindo manejar em casa. Eu já internei uns 20 e poucos pacientes por cigarro eletrônico. E é cruel, a abstinência que o paciente faz é cruel, ela é muito intensa, ela é muito absurda, com alteração de comportamento, irritabilidade, agitação, ansiedade, crise de pânico, insônia. E aí assim, nós estamos nos adolescentes, que já não é uma época boa, já é uma época difícil. Nas meninas ainda tem a questão hormonal, que é mensal. Então é mais um fator complicador. Então assim, pessoal, eu adoro essa frase, não tem almoço grátis, não tem barbada na vida, não funciona assim. Bom, o que a gente está vendo é o seguinte, ó, nessas faixas etárias, a quantidade de adolescentes que estão fumando, tá? E, claro, isso é de 2019, tá? Com certeza avançou. Os estudos de fora já mostram valores maiores. Aqui no Brasil não teve mais. Acredito que não fizeram esse estudo de novo em função da pandemia e depois as bagunças que deram e não se replicou. Mas esse estudo, esse material aqui do IBGE, ele era feito com uma frequência de 2 a cada 2, 3 anos. Então dava para ir acompanhando a evolução dos problemas, tá? Então parou em 2019, mas isso são dados nossos. E olha só a tendência de aumento, de uma maneira geral, né, do cigarro eletrônico. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui, a nossa realidade no Rio Grande do Sul. Então tu pega, né, a cada 100 jovens, né, de 16, 17 anos, ali, esse dado aqui, cadê? Aqui, os meninos 40, as meninas 38. Então, a cada 10, 4 guris estão fumando cigarro eletrônico. A cada 10 meninas, praticamente 4. É muita gente, é muita gente. Ah, e um problema bem importante, ainda bem que eu lembrei. Assim, ó, pessoal, nós não vamos ter braço para tratar tudo que vai vir. Não tem como, não tem tanta gente. E assim, tá, eu tenho meu consultório e tal, quem consegue ir fazer tratamento comigo, vai. Mas assim, a rede pública não está aumentando. A rede pública de saúde, de dependência química, psiquiatria. Então, não vai ter como atender essa demanda. E se tiver que internar, não está aumentando a internação. E para internar um adolescente é uma luta, é praticamente impossível. Aqui, eu vou passar esse aqui, que eu quero falar.
Tá. Bom, cigarro eletrônico, então, essa é a realidade, tá? O álcool, algo mais convencional, né, que a gente sabe que deve se evitar, tá? O princípio é o mesmo do desenvolvimento cerebral, que é o risco do momento e de não ter um cérebro pronto para fazer boas decisões. Então, né, todo mundo não, talvez, mas enfim, lembranças de alguém, de alguma história, né, de na adolescência tomar um trago e fazer uma besteira, ou se meter num acidente, se envolver, gravidez na adolescência. Então, o álcool acaba sendo uma ferramenta de complicação, tá? E olha tudo que o álcool complica. Aqui o que eu acho mais importante, deixa eu ver, tá? Doença psiquiátrica. Todas são pioradas por consumo de álcool. Então, eu não consigo estabilizar um paciente se tiver consumo de álcool. Ele tem que se abster. Pode ser que um paciente diga, mas eu bebo e estou bem. Beleza, tu deu sorte. Mas, de uma maneira geral, eu não tenho como tratar e melhorar um cérebro quando algo que é nocivo, quimicamente, segue entrando nesse cérebro. Não vai estabilizar. E não adianta vir, mas eu quero parar com remédio, mas estou tomando remédio forte. Eu não consigo parar com a medicação se tiver algo que descompensa o tratamento, tá? E aí tem um outro fator complicador. Assim como o álcool pode piorar qualquer transtorno psiquiátrico, ele também pode simular sintomas psiquiátricos. Então, um consumo mais regular, abusivo de álcool pode deixar a pessoa com sintoma depressivo, sintoma ansioso, crise de pânico, casos mais graves até de algum sintoma psicótico, prejudica sono, vai prejudicar aprendizado, pensando na população adolescente também. Então, fica mais um fator complicador para tudo que a gente já está vivendo. Essa é a realidade também daquele material que eu falei para vocês, do como que está o consumo de álcool. Isso é muito preocupante aqui, ó. Metade da população de 13 a 15 já experimentou álcool. É muito cedo para ter consumo. Porque, o que eu digo para meus pacientes? Cara, todo mundo na vida vai ter a oportunidade de beber. Mas não agora. Agora não dá, porque a tua cabeça não está pronta para isso. E isso, aí de novo aquele ponto que eu falo para vocês, as meninas, alguma coisa está escapando e alguma coisa muito absurda, porque tem piorado nessa população especificamente muito mais do que os meninos. E a escola, imagino que passe por essa situação, os professores, os episódios de automutilação são muito maiores em meninas também, as tentativas de suicídio também são muito maiores, as avaliações nos hospitais, aqui no nosso serviço aqui do Hospital Santa Cruz, a maioria absurdamente, 90%, 95% são meninas, no caso das adolescentes são meninas nessa população, então elas também estão sob mais risco e consumindo algo que piora a situação. Aqui de novo, ó, como os dados mostram que está muito alto em meninas. E olha só, né? Aí uma complicação, tem aqui o pessoal da brigada, mas o que acontece, né? Olha só, 50%, 29% em festa, mercado mais 25%, então mais da metade do álcool se consegue de alguma forma. Né? Não em casa, em algum outro lugar, numa festa paga, numa festa na casa de alguém, ou se consegue comprar no mercado. Recentemente eu estava viajando e eu, com essa minha cara de guri, judiado, eu não conseguia comprar uma bebida alcoólica sem mostrar o documento. E assim, é evidente que eu não tenho 18, 20, 21 anos, né? E ainda assim é cobrado. Então, no Brasil, não. Então, isso é uma coisa que eu digo, nós não vivemos num país sério. Então a gente tem que se antecipar. É dentro de casa, é dentro da escola que a gente cuida, que a gente sinaliza, mostra um exemplo, fiscaliza, porque na rua não vai acontecer. Eu costumo dizer para os meus pacientes, né, e para os pais, né, que quem tem pena é pai e mãe, mais ninguém. Então, agora um ponto que é um ponto alto sempre que eu faço essa pergunta, né, qual que vocês acham que é a pior droga para tratar? Acho que para facilitar eu vou falando e levantem a mão. Quem que acha que é álcool? Quem que acha que é crack? Ó, crack está ganhando álcool. Cocaína. Cocaína pertinho do álcool, do crack. Cigarro.
Menos ainda. Cigarro eletrônico. Um pouquinho mais induzidos agora, né? Tá bom. Maconha. Bem menos que algumas pessoas que já ouviram essa conversa. É a maconha. Por quê, pessoal? Porque assim, ó, como é que eu vou ajudar uma pessoa que não acha que tem um problema? Que os Estados Unidos legalizou, que o Uruguai legalizou, que a Holanda já há anos faz isso, que no Brasil está se tendo essa conversa. Então, como é que eu vou ajudar alguém que não acha que tem um problema? O cara que usa crack, ele senta na minha frente e ele fala, me ajuda, eu não consigo parar, mas eu quero parar. O cara que usa maconha, eu tenho que falar com ele, olha, de 3 a 5 consultas, para eu conseguir fazer ele ver que a vida dele não anda, que ele não está vendo, que ele não vai bem, ou que ele está levando 12 anos para fazer uma faculdade, ou que ele tem 38 anos e mora na casa do pai e da mãe, que ele não consegue nenhum relacionamento estável, que ele tem mais cabelo que um cachorro, barba, está sempre de bermuda furada, mas tem 35 anos. Ele não enxerga isso, e isso é muito triste, porque a maconha, ela tem isso, e o usuário de maconha, ele é apaixonado, é amor. O usuário de crack, ele não ama o crack, ele só não consegue parar de usar. O usuário de maconha, ele briga, ele defende, e ele vem com toda a argumentação, que eu vou trazer para vocês isso também. Então, o que a gente vê? E assim, ó, das substâncias ilícitas, a maconha, das que não são legalizadas, né, tirando os países que são, é a mais usada no mundo, tá? Também pode causar sintomas como qualquer doença, assim como também pode piorar toda a doença. Então, por exemplo, vem um paciente comigo para tratar desatenção, aí lá pelas tantas, eu vejo, porque sempre tem sinal de quem usa maconha, tem a pulseirinha com a bandeira da Jamaica, tem uma tatuagem, tem os desenhinhos no tênis, enfim, vem, né? Aí eu já sei, bom, usa maconha, eu tenho que ir por um lado, eu tenho que ir por outro, até que eu acho, né? Eu não consigo tratar a desatenção por causa da maconha, porque a maconha causa desatenção, e inclusive ela causa a síndrome amotivacional, que é semelhante à depressão, mas é causada pela maconha. Então eu não consigo definir o diagnóstico porque ele está usando, eu preciso que ele fique abstinente no mínimo 6 meses para eu ver se era tudo da maconha ou se nós temos uma outra doença junto associada. Só que quando o cara vem, ele não quer tratar a maconha, ele quer tratar a desatenção ou a ansiedade. E aí o que eu digo para o paciente? Cara, tratamento de dependência química, uso de droga, é prato servido, não é buffet. Tu não vai pegar o que tu quer, tu vai comer tudo que está no prato. A batata frita, o arroz, o feijão, vai comer o chuchu, vai comer, sei lá, o que mais tiver de ruim. Porque não tem saída se a gente não fizer assim. E nem parar com medicação. Então não adianta, eu tenho TDAH. Cara, tu usa maconha. Eu não vou conseguir saber se tu tem TDAH se tu já usa maconha. E se tu tem TDAH, a Ritalina, o Venvance, não vai funcionar. Ou não vai funcionar como deveria, porque a maconha sabota o tratamento. A droga faz mais mal do que o remédio faz bem. E isso aqui, ó, todo mundo sabe o que é esquizofrenia? É a doença psiquiátrica mais grave. Não tem cura, ela é incapacitante à vida, tá? O consumo de maconha aumenta 1 vez por semana. Isso aqui é um baita de um estudo com 50, 60 mil usuários acompanhando ao longo da vida. 1 vez por semana, o que não é o normal de um usuário de maconha, já aumenta em 3 vezes a chance de desenvolver esquizofrenia. Aí um parênteses, tá? Porque isso sempre gera polêmica. Não é a maconha que causa a esquizofrenia, mas se a pessoa tem lá alguma vulnerabilidade, tem história familiar, tem um genezinho escondido lá, a maconha vai empurrar e vai vir a doença. E outra questão, piora a qualidade do sono, e isso aqui que ninguém fala, tem um amigo que é, um grande amigo meu que é urologista, que aí sempre que ele posta alguma coisa de infertilidade, eu falo para ele, infertilidade em homens. Eu já tive casos de pacientes que não conseguiam engravidar fazendo fertilização porque era usuário pesado de maconha. Ele parou de fumar maconha, ele conseguiu engravidar a esposa sem fazer a fertilização. Então, isso é uma realidade. E outro ponto importante, piora também a qualidade do sono, como qualquer droga, e reduz desempenho acadêmico. Então, não adianta, o cara não vai conseguir melhorar, não adianta brigar com a escola, 500 professor, ajuda, psicopedagoga, Venvance, se o cara continuar fumando maconha.
Qual é a realidade, tá, da maconha? Né? 5% da população, então não teve um aumento significativo comparando com 2019. Com certeza, para agora já teve, porque a pandemia, pelo menos no mundo todo, mostrou que aumentou. Só a gente não tem dados mais atuais aqui do Brasil, tá? Nessa aqui os guri ganham das gurias, tá? Mas é a única. O resto é as meninas que ganham. Então, na maconha, mais menino que fuma do que meninas. Pelo menos nisso elas não vão. Só trazendo uma realidade aqui do Rio Grande do Sul, e aí o que me dá nos nervos de desespero é aquela história do paciente, vou me mudar para Santa Catarina. Santa Catarina, campeã aqui, ó. 7% da população adolescente usuária de maconha. E lá tem aquela brincadeira, né, que é legalizado. Rio de Janeiro, São Paulo, é muito cultural já e aceito o consumo. Florianópolis, aqui, ó, a capital com o maior consumo de maconha. Então, esses locais são perigosos porque o ambiente é favorável. Só um dado rápido aqui, ó. Esse aqui é o avanço nos Estados Unidos das leis para consumir, para consumo, para descriminalizar, flexibilizar consumo de maconha e derivados. Olha como está tendo um avanço, tá? Metade dos estados americanos tem alguma lei que flexibiliza consumo, seja médico ou não médico. E o que a gente está vendo é o seguinte, ó. À medida que o tempo está passando, está aumentando o consumo de maconha. Claro que está relacionado com os primeiros estados que começaram a flexibilizar o consumo. Porque isso passa uma mensagem, né, pessoal? O que passa? Essa mensagem. Se os Estados Unidos tá descriminalizando, então é uma coisa boa, não faz tanto mal assim, é uma plantinha. Não é, mas isso passa uma mensagem muito errada, e adolescente é bem bom de escutar, né? Eles adoram nos escutar, né? Então, esse argumento ele fica muito potente, porque a sociedade, a internet está mostrando isso. Baixa percepção de risco, isso é com qualquer coisa. Quer ver outra percepção de risco baixa, que não é o tema de hoje? Aposta. A gente está vendo, até no hospital faz um mês e meio que começou a aparecer tentativa de suicídio por aposta, por dívidas de aposta. Que assim, é um fato novo para nós, a gente não vivia essa realidade. Aqui, olha só, a gente nunca teve uma realidade com a maconha usual, né, no normal, e com o passado, de ter visita à emergência por crise, por intoxicação, overdose de maconha. Isso aqui são dados dos Estados Unidos, e isso aqui, ó, é caso de emergência de criança e adolescente, não é de adulto. Olha só o absurdo do crescimento. E isso para em 2018. Teve mais estados americanos que legalizaram ou descriminalizaram. E, inclusive, óbito por consumo de maconha, em decorrência da intoxicação. Mas aí alguém pode pensar, mas eu conheço um fulano, sempre tem um fulano, né, um primo, um irmão, enfim, que fuma e nunca aconteceu nada. Claro, mas o que está se vendo lá é que como ela está legalizada, a maconha é mais potente. E eles têm os derivados, então tem bebida, tem bolo, tem brownie, tem de tudo, de variado. Então quando isso é ingerido, tu não tem um controle de dose. Quando tem o efeito, aí tu também não tem como tirar do corpo, do organismo. E não tem antídoto. Por exemplo, se uma pessoa faz uma tentativa de suicídio por um remédio faixa preta, existe antídoto. Para maconha não tem. E isso aqui é bem recente, tá? É um dado americano mostrando já dessa semana, mostrando assim os problemas que estão acontecendo, muitos, dentro do que eu falei para vocês de doenças psiquiátricas, internações, emergências e mortes, que não era uma realidade nessa população. Aqui, isso é importante da questão da esquizofrenia, tá? É o aumento de risco, essas linhas são vários estudos muito sérios mostrando como vai aumentando os quadros psicóticos com o uso de maconha. E tem uma pegadinha horrível. Esse é um outro estudo que mostra até uma chance maior do que eu falei para vocês antes. Mas tem um outro problema que é o seguinte, ó. Tá se fazendo maconha mais potente.
Então aquele tio que fumava maconha nos anos 70, nos anos 60, aquela maconha é fichinha para a maconha de agora. Ela está mais potente, ela foi produzida de uma forma que concentrou o poder do THC, que é o que dá problema na psiquiatria e é o que vicia mais. Então não é aquela maconha mais, era como se nos anos 70 a maconha tinha o teor alcoólico de uma cerveja e agora é tequila, é uísque. A maconha é mais potente. Bom, isso é outra coisa muito cruel. O que eu falo? Esse cara aqui, o David Ferguson, é o maior pesquisador de maconha no mundo. Ele tem um centro de referência na Austrália. E ele acompanha ao longo da vida gerações e gerações de jovens. E o que ele vê que acontece, que é o que eu falo para os meus pacientes, ou para os pais que vêm procurar uma orientação do que fazer, é que a maconha ela é uma âncora na vida. Ela puxa para baixo. Ela não te deixa te sobressair. Aí alguém pode dizer, mas o Elon Musk fuma maconha. Bom, o Elon Musk é o Elon Musk. A realidade normal não é essa, tá? A vida de quem consome maconha, principalmente precocemente, vai ter pior desempenho acadêmico, vai ter menos conquistas acadêmicas. Ele tem um trabalho que é muito cruel, o dado, que é o seguinte, tudo que a gente faz, todo mundo que tem filho aqui, é o seguinte, é querer melhorar a vida dos nossos filhos, né? Então, a gente quer que eles nos sobressaiam, se a gente não terminou o colégio, quer que ele termine o colégio, se terminou o colégio, mas não foi para a faculdade, quer que o filho vá para a faculdade, e assim por diante. E é, de certa forma, a história natural. O que vai acontecer no usuário de maconha é que ele não consegue sobressair ao pai, porque a maconha puxa para baixo, então ele não consegue, não avança como deveria. Eles têm menor desempenho profissional, eles ganham menos, eles têm menos relacionamentos estáveis, eles se separam mais, eles têm mais doença psiquiátrica, eles têm menos continuidade de emprego, então estão mais tempo desempregados. Então tudo isso se soma. Esse cara das plaquinhas é muito legal. Bom, e assim, uma outra situação que não acontecia, que é essa. Nos Estados Unidos já está acontecendo de ter mais acidente por uso de maconha do que por álcool. E vai aumentar, com certeza. E aí uma coisa que eu gostava de dizer, para os meus residentes, eu dava aula até recentemente, que a medicina ela é muito linda. Ela é dura, mas ela é linda no sentido de que não tem, as coisas vão acontecer, o que acontecia vai continuar acontecendo. Então isso aqui é um estudo de um médico, de um psiquiatra francês, Dr. Moreau, que ele descreveu, ele fez um livro em 1845 falando dos prejuízos do consumo de haxixe e maconha. E o que ele viu é exatamente o que a gente vê agora. A gente vê pior porque tem muito mais consumo e muito mais potente a maconha. Então, alucinação, delírio, pensamentos persecutórios, de estar sendo perseguido, começar a ver bichinho, vaca, sair da realidade. Que é exatamente o que a gente vê agora. Pacientes que ficam por fumar maconha, 2 semanas, 1 mês, até psicótico. Então assim, o diabo é o diabo, o pessoal adora essa frase. Não é porque é sábio, mas é porque ele é velho. Não tem barbada, não tem novidade. Fazia mal antes, continua fazendo mal agora. Mas, o que acontece? Tem os argumentos, que isso aqui é meu trabalho com adolescente dependente químico de maconha, ou que está começando a usar. Eu tenho que repetir e mostrar para ele porque a vida dele não anda. Mas os Estados Unidos e os outros países legalizaram o consumo de maconha. Sim, é bem pouco dinheiro que ficava no tráfico, que agora é legal. Então, agora paga imposto, dá emprego, lá nos Estados Unidos pode fazer lobby. Então, tem todo um outro interesse, não se está pensando no melhor para as pessoas. E eu não estou dizendo que eu sou favorável a prender o usuário de maconha, mas legalizar passa uma mensagem errada. Outro argumento é que, mas já tem cigarro e álcool, tudo certo. Nós já temos um monte de problema com cigarro e o cigarro eletrônico veio piorar. Nós precisamos de mais uma droga para dar problema. Se já está bem complicado com álcool, com cigarro eletrônico, mais uma vai ajudar? Acredito que não. É uma planta, é natural. Realmente. O crack, a cocaína, a heroína também vem de planta.
Quem viu Narcos lá, as fazendinhas lá do Escobar, era planta. Heroína é planta. Faz um processo e vira uma droga. Só que a maconha tem esse amor que passa batido. Mas a gente tem receptor canabinoide no corpo. Tudo certo. A gente também tem receptor de nicotina, não quer dizer que a gente deve fumar. Vai reduzir o crime e o tráfico? Não vai. E, como eu digo, gosto de dizer, eu atendo o traficante. O que eles falam? Nós vamos vender mais barato, eu não pago imposto, eu não pago férias. Não tem problema. E como hoje em dia acontece, que eu adoro essas notícias, metade não. Se eu não me engano, é 1/3. Não, é 1/3. 1/3 do cigarro consumido no Brasil é pirateado ou falsificado. Então, o cigarro é legalizado. Não acabou com o crime de contrabando ou de pirataria de cigarro. Então, esse argumento ele é falso, ele não é verdadeiro. Para tratar a epilepsia de bebês, beleza. Vocês podem ver ali a marcha da maconha, não tem nenê ali, né? A maconha que trata nenê é o canabidiol, separado para isso. Não precisa descriminalizar, flexibilizar a maconha para isso. E o argumento que eles adoram usar comigo, todo mundo fuma maconha. Não. É tu que só anda como quem fuma maconha. Bom, vocês conhecem, imagino, né? Isso aqui é uma figura histórica de Santa Cruz do Sul. Ele me autorizou, tá? Por que eu adoro essa foto do Bertão? Por quê? Porque assim, por exemplo, eu sou homem. Então, eu nunca vou ter câncer de ovário. Eu não tenho ovário. Assim como uma mulher nunca vai ter câncer de próstata. Aqui, só para entenderem, aqui é o Bertão fazendo as brincadeiras dele, indo no urologista. Ele leva flores e bombons para dar um clima. Mas, dependência química, qualquer um pode ter. Eu posso ter, uma mulher pode ter, não tem distinção. Pode ser mais cedo na vida, no meio, na vida adulta jovem, tardiamente. Então, a gente não pode brincar com isso, porque dependência química é frequência, é recorrência, vai usando, vira uma chavezinha no cérebro, que é essa região aqui, e agora tu tem uma doença que não tem cura, é pro resto da vida, e que tu vai ter que mudar teu estilo de vida para viver bem. Isso aqui eu vou passar. E antes de fazer qualquer tratamento, eu tenho que parar com o uso de droga, como eu falei para você, senão eu não consigo saber se tem mais alguma coisa de doença. Essa aqui é a doutora Nora Volkow, ela é chefe do órgão americano de pesquisa e tratamentos em droga, e ela fala, quanto mais tardiamente o jovem fizer algum consumo, melhor, mais saudável, menos dano vai ter. Então é adiar o máximo que der o consumo. E aí o que é o problema, né? Que assim, ó, e hoje em dia já tem muita pesquisa na psiquiatria que mostra trauma precoce. Os problemas na infância, adolescência, isso muda o nosso DNA e aumenta a chance de doença. Esse é um trabalho muito lindo de um colega paulista com vários centros que mostrou que a maior parte das doenças, elas já se originam muito precocemente na vida, 24 anos. Então, se a gente favorecer o que traz mais doença ainda, bom, nós vamos ter uma população inteira doente, que é o que a gente já fala, todo mundo usa remédio, todo mundo usa Ritalina, todo mundo usa Venvance, todo mundo usa um antidepressivo. Isso mostra assim, ó, que já tinha doença em 80% dos jovens antes dos 10 anos, nos que vieram a confirmar. É muito sério isso. Então não dá para a gente facilitar adoecimento mental. E um dado que eu acho muito legal, que é o seguinte aqui, ó, porque eu estou me estourando, doença mental encurta a vida. Não é uma depressãozinha, uma ansiedadezinha, TDAH, é uma besteira. A doença mental ela é tóxica para o cérebro. Se ela passar anos não tratada, ela está fazendo anos de dano num cérebro. E o que a gente vê? Os pacientes com doenças mais graves, tu não vai ver o esquizofrênico de 80 anos, um bipolar grave de 70 anos. Por quê? Porque a doença ela é sistêmica. Tem um colega de São Paulo que fala assim que é um conceito que é muito duro, mas é verdadeiro. A doença mental ela tem um caráter maligno, como um câncer.
Se não tratado, ela maligniza e encurta a vida, se vive menos. E outra, doença chama doença. Então, um problema vai virar 2 problemas e 3 problemas, e cada vez vai ficar mais difícil de tratar. E, para fechar, inclusive as crianças estão brincando menos. Conversem com seus filhos. Eu sei, adolescente parece que desaprende a falar, mas, bom, vamos embora. É difícil, é um inferno, mas é isso aí. Fiquem com seus filhos, estejam juntos, mas não adianta estar junto no celular. Aí também não tem moral para dizer para sair do celular, se tu também não larga o celular. Esporte é um fator protetor de doenças para a vida e ajuda inclusive em socialização. Então assim, eu só tive até hoje 2 pacientes que eram atletas assim, que faziam esporte regular, que tiveram doença. O resto todo não faz nada de atividade física. Então isso protege, tá? E outra, quem faz esporte fica mais tempo na rua, menos tempo no celular. Está mais cansado, dorme melhor, não fica no celular porque está com sono. E socializa mais, que é um problema hoje em dia, a dificuldade de socialização dos jovens. Sono, problemão, né? Tem que cuidar do sono, tem que brigar para dormir, tem horário para dormir. E o sono, pessoal, é que nem um filme, tá? Por exemplo, se a gente chegar num filme que já começou há 30 minutos, mas eu fico 30 minutos depois. Não, 30 minutos depois já acabou o filme. Então, se tu for dormir depois de um horário adequado, o que tu perdeu, tu perdeu. Mas eu vou compensar, eu vou dormir até as 11. O sono da manhã não compensa esse sono. O sono não é compensatório. Então, ali, 10, 10 e meia, 11, 11 e meia é o limite para dormir. Cuidado com telas, rede social, essa maluquice toda. Não apostem, e aí tem que dizer também, né, porque tem pai que aposta, e aí tem filho que vê esse comportamento e brinca junto, que é um artifício, que é uma armadilha. Não usem cigarro, que aí tá, ok, cigarro não é legal. Não usem cigarro eletrônico, e até porque os adolescentes não têm dinheiro para comprar um cigarro eletrônico, alguém compra. Não usem álcool, drogas, etc. E não usem maconha. E desabafo de um pai que também é psiquiatra, tá? 3 alertas, tá? Sono, esporte e rede social. Isso aqui é maligno, tá? Já está se avançando, não sei como é que está aqui no Colégio Mauá, mas já tive contato com outras escolas de estudar e implementar a proibição do celular em escola, e tem que fazer. Mas não adianta só na escola e não fazer em casa, porque aí fica muito fácil, a gente manda a bomba para a escola, os professores que lutem, vai ser uma guerra, né? Que os professores já estão absurdamente doentes, até parabéns pelo dia do professor, foi ontem, né? Para os professores, é uma população de altíssimo risco para doença mental. Pior que não é brincadeira. Aqui algumas sugestões de informações boas, de qualidade, tá? Na área da saúde mental, tá? E de uso de substâncias. Então até temos uma colega aqui de Santa Cruz, a Luciana. Esse aqui é um amigo meu do Clínicas. Isso aqui é um órgão que procura orientar sobre tabagismo. Isso aqui é um instituto muito legal, direcionado a professores para ter atenção à saúde mental de jovens. E é muito legal que eles fornecem capacitações gratuitas para as escolas. Eles fornecem cursos de altíssimo nível para detectar, atuar precocemente, tá? A Rochelle, que é uma neuropsicóloga sensacional, assim, mais focada na questão do autismo, assim, que ajuda bastante com essa realidade que o colégio deve estar passando, né, dos diagnósticos de autismo, que a gente não fazia, passava muita coisa. E a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, que mostra informação legítima e de qualidade sobre os problemas que estão sendo causados pelo uso do cigarro eletrônico. Maconha também, mas, né, falando mais do cigarro eletrônico aqui. E isso que eu gostava de dizer em aula, né, porque é muito fácil chegar puxando um adolescente que está fumando cigarro eletrônico no colégio, no banheiro, ou que está fumando maconha, mas a gente tem que entender que tem alguma coisa errada ali. Não, aquela criança, aquele jovem, enfim, ele não está legal. Alguma coisa não está bem, ou a criança que está se mutilando, está se cortando. Então, procurar ter essa compreensão que aquela pessoa que está fazendo alguma coisa que não deveria estar e que está se prejudicando, ela não está bem. Então, é um pedido de ajuda, né, que a gente nunca sabe o que está acontecendo, o que está ali por trás. E é isso aí, pessoal. Obrigado.